Boa tarde, João. Som tá... Tá bom? Então tá bom. Ótimo. Alguém comentou alguma coisa aqui? Tarde, Tainá. Tarde. Pessoal, eu tinha combinado com vocês de a gente fazer uma revisão, né? E vocês, a princípio, gostaram bastante da ideia de fazer a revisão. Então, eu vou começar com as matérias mais antigas, mas aquela parte de bioquímica, lipídio, coisa talvez até na química revisem para vocês. Então, eu vou começar revisando pela citologia. Tá? Por que eu escolhi a citologia para revisar? Porque é um assunto que cai bastante em tudo que é prova. Tá? Então, é importante em todas as provas, então vamos começar por ela, né? Tá? Então, vamos partir já de cara aqui, então, na citologia. Primeira coisa, você já sabe que é o estudo da célula menor unidade morfofisiológica de um ser vivo. Vamos traduzir esse conceito, vamos retomar esse conceito, que é a menor unidade, então, morfo, que tem uma forma, físios, funcionamento, função. Então, a menor unidade tem uma forma e que tem uma função num ser vivo. O ser vivo tem que ter pelo menos uma célula, com exceção do vírus, né? Tem que ter pelo menos uma célula, vírus, que vírus nem é considerado ser vivo. Nós temos dois grandes grupos de células, as células chamadas procarióticas e as células eucarióticas. As células procarióticas são aquelas sem carioteca e, por consequência disso, sem organelas membranosas, porque é o retículo que dá origem à carioteca e a maior parte das organelas membranosas. Então, se não tiver retículo, não tem o restante, tá? Então, não tem organela membranosa, somente ribossomos. Então, células procarióticas só tem ribossomos como organela. Tudo que tiver bactéria no nome, bactéria, cianobactéria, arqueobactéria, tá? Todas que têm bactéria no nome entram aqui. Lembrando a vocês que arqueobactérias agora faz parte do domínio arquea e estão mais próximas das células eucarióticas do que das procarióticas propriamente dita, mas ainda são células procarióticas. E as células eucarióticas são as que têm carioteca. Para quem não lembra, carioteca é a membrana ao redor do núcleo, carion, núcleo, teca, saco, vaso, invólucro, o invólucro, saco do núcleo, a membrana nuclear. E possui organelas membranosas. Todo mundo que está no domínio eucária. Vamos retomar o que é o domínio eucária. Domínio eucária que tem reino protoctista, reino fungi, reino animal e reino vegetal, né? Ou plantae ou metafítica, tá? Esses são, né, os nossos processos. Aí nós temos aqui, ó, pessoal, célula do tipo animal e célula do tipo vegetal. Tem que ficar bem claro isso, tá, pessoal? Para não dar confusão naquelas questões que aí envolve mais a URBS, né? Tipo, a 1, a 2 estão corretas, todas, nenhuma, só Deus sabe, né? Aquelas organelas todas ali. O que acontece aqui, pessoal? É importante. Antigamente, como vocês sabem, eu já comentei isso com vocês, estamos revisando, né, que a classificação era só ou animal ou vegetal, né? Então se criou o termo célula animal, porque era a célula dos animais, e a célula vegetal dos vegetais. Só que com a alteração do processo de classificação, alguns seres vivos que estavam dentro do grupo dos animais saíram e outros que estavam no grupo dos vegetais também saíram. Então a gente chama a célula
do tipo animal, porque é célula do tipo da célula animal, e célula que tem a configuração de uma célula vegetal. Então, a célula com a configuração de uma célula de um animal, então a célula do tipo animal, e célula com a configuração de um vegetal. Mas não que o ser seja um vegetal, tá? Então, esse detalhe tem que ficar bem claro. Só para não dar confusão, porque tu estuda algas fora do reino vegetal e tem célula vegetal, tu marca como errado, e aí, né? Para não ter esse tipo de problema, tá? O que vai acontecer aqui agora, tá? Tu vai notar que aqui tem uma comparação dos dois tipos e vão existir algumas diferenças. Por exemplo, aqui tem um envoltório, que a gente chama de parede celular, que na célula do tipo animal não tem. Aqui existe o cloroplasto, que na animal não tem. Aqui existe um vacúolo, que na animal não tem. Mas aqui tem um centríolo, que na vegetal não tem, tá? Então, tem coisas que vão ter numa e no outra, mas a estrutura básica das duas células é a mesma. Pequena diferença, tem envoltório, não tem envoltório, tem uma organela que a outra não tem. As diferenças são mínimas, né? Uma faz excreção, a outra não faz excreção. Então, pequena diferença, tá? Então, vamos entrando devagarinho. Parede celular, essa aqui é da célula do tipo vegetal, tá? Essa parede celular ela é permeável, portanto, não é a parede que irá definir quem entra ou quem sai da célula. Não é a parede que vai definir quem entra e quem sai da célula, tá? Ela é permeável. Ela é rígida, mas com uma pequena flexibilidade. Ou seja, ela é durinha, mas ela pode fazer assim. Não murcha, só distende um pouquinho, tá? O que isso é importante, pessoal? Que ela dá uma estrutura para a célula vegetal e como ela tem uma pequena flexibilidade, pode encher um pouco mais, mas não passa disso. Então, isso gera uma proteção para a célula vegetal, que é uma resistência. Então, a célula vegetal não vai estourar por excesso de líquido, porque a pressão gerada pela parede sobre a membrana vai fazer com que crie-se uma pressão contrária à entrada do líquido. Então, o líquido não vai entrar porque tem essa estrutura, tá? O que vai acontecer, e eu mostro no próximo slide para vocês, tá? É que entre as paredes vão ter comunicações que vão comunicar diretamente o citoplasma de uma célula até outra. Eles entram em contato. E essas comunicações vão ser chamadas de plasmodesmos, que quer dizer pontes citoplasmáticas. Seria uma tradução mais grotesca, seriam filamentos de líquido, ou seja, união líquida, tá? A união líquida ali. Essa parede, ela é dividida em três partes: lamela média, parede primária e parede secundária. A lamela média, que também pode ser chamada de central, ela é feita de pectina ou hemipectina, tá? Ali. E ela é a camada mais externa da parede celular. Vocês lembram que eu expliquei isso para vocês em aula, né? Que a parede celular engrossa para dentro e não para fora. Fora uma camada de tijolo, aí por dentro tu faz o reboco, tu bota o azulejo, tu bota não sei o quê, tem o quadro, papel de parede, vai engrossando para o lado de dentro, não para o lado de fora, tá? Então, a lamela média central, ela é o ponto mais externo, porque é o exato meio entre duas células. Depois nós temos a parede primária. Essa parede primária, ela é de pectina e celulose, e hemicelulose também, pectina, celulose, hemicelulose, tá? É a primeira deposição. Então, quando eu faço a lamela média, a célula que ficou para cá faz a sua parede primária, a célula que ficou para lá faz a sua primária também, tá? A célula que for para cá faz a sua secundária, que ficou para lá faz a sua secundária também. Então, né, tá aqui, ficou para lá, ficou para cá. Essa é a ideia, tá? Bom, o que vocês têm que saber? Células jovens, recém-formadas, normalmente elas têm só lamela central e parede primária. A parede secundária é um segundo estágio do desenvolvimento da célula vegetal, tá?
Outra coisa, a parede secundária é a mais interna e a designada às modificações. Toda vez que eu tiver que formar um tecido vegetal, e esse tecido, a alteração é em nível de parede celular, vai acontecer no nível da parede secundária. Tá? Depositar lignina, suberina, qualquer coisa nesse estilo, é ali. Tá? É ali que vai ter. Essa parede secundária, normalmente ela é feita de celulose, tá, pessoal? Celulose. Se tiver lignina, vai ser celulose mais lignina, ou lignina no lugar da celulose, e assim por diante, tá? Aqui existe duas divisões. A gente não fala mais em sala de aula, mas é substituição e incrustação, né? Tá? Ou impregnação também. Tu vai impregnar com submarina ou tu vai trocar, botar no lugar tal coisa, tá? São as duas situações que tu pode ter. Para mostrar para vocês, ó, a lamela média, ó, entre duas coisas é a mais externa, depois vem uma parede primária e uma parede secundária aqui, tá? O que acontece, ó? Existem espaços entre elas. E esses espaços aqui são os chamados plasmodesmos, ó, onde eu vou ter a comunicação de um citoplasma com outro diretamente. Está aqui o plasmodesmo. Certo? Tranquilo? Maravilha. Membrana plasmática, pessoal. Constituição lipoproteica, tá? Toda a membrana. Já passei da parede, estamos em membrana. Toda e qualquer membrana é lipoproteica, tá? A parte lipídica de toda e qualquer membrana são fosfolipídios. E lipídios esteroides para manter a estabilidade e fluidez da membrana. Então, a membrana é mais líquida, ela não tem um formato fixo. Aquelas proteínas podem girar naquela camada de gordura, podem se locomover, as coisas se mexem, por isso a ideia de fluido, se mexe, tá? Mas, ao mesmo tempo, é uma estrutura estável. Quem dá essa estabilidade e fluidez são os lipídios esteroides, que no caso da célula animal é colesterol. Na célula vegetal é um fitoesteroide, um esteroide vegetal, não é colesterol. Lembrem, células vegetais não há colesterol. Não há colesterol em vegetais, tá? Então, aquela velha história que a gente sempre brinca em sala de aula e que eu falei para vocês também, quando vem num óleo vegetal, assim, sem colesterol, dá para escrever embaixo, óbvio que não tem como ter colesterol, tá? Mas tem um fitoesteroide similar do vegetal, que a gente não usa, que dá essa estrutura, tá? A parte proteica, as membranas são inseridas. O modelo é o mosaico fluido do Singer e do Nicholson, que quer dizer que eu tenho a camada de gordura com a proteína inserida. Logo em seguida vai ter o slide, a foto para você ver, inserida ali. Eu vou fazer um vai e volta, então, aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu tenho essas bolinhas amarelas com as perninhas aqui. São os fosfolipídios, tá? O colesterol está aqui, porque isso aqui é uma célula animal. Se fosse uma célula vegetal, um fitoesteroide aqui, tá? Mesma coisa. Proteínas que vão de lado a lado da membrana, tá? Então, tem contato com o meio externo e com o meio interno. Então, elas atravessam integralmente a camada de lipídios. E como elas atravessam integralmente a camada de lipídios, é uma proteína integral. Vê, né? Tem lógica, né? E aqui, proteínas que ficam só pela periferia, ou de um lado ou de outro, são as periféricas, ou parciais, porque pegam só uma parte, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente tem que ir já avançando um pouco, e existem várias chamadas proteínas de canal, proteínas que vão ser fontes de entrada de substâncias para a célula, desde que essa proteína de canal seja ativada para abrir o canal. Esse canal tem que ser ativado, tá? Aqui é uma proteína globular, como essa aqui, tá? Ligado externamente aos lipídios, nós vamos ter carboidratos,
Esses carboidratos aqui tu vai formar um glicolipídio, aqui mostrando só carboidrato, e aqui uma glicoproteína, porque é um carboidrato ligado a uma proteína. Certo? Esses fosfolipídios, já vamos lembrar das propriedades dele. Essa parte da bolinha, essa bolinha, ela é a parte hidrofílica, a parte polar, que se dá bem com a água. A parte das perninhas aqui é a parte hidrofóbica ou apolar, que não se dá bem com a molécula de água. Tá? Então, o que acontece? Aqui no meio não pode ficar água retida, água parada. Também uma pergunta aqui. Essa proteína de canal, que são as que fazem a difusão facilitada, sim, João. Elas mesmas. Tá? Elas mesmas. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Não fica água retida aqui. Então, fica água para fora e água para dentro. Água para fora e água para dentro. No meio não fica água. Então, essa composição faz com que elas tenham uma função melhor, tá? E cumpram a função de isolamento do meio externo e o meio interno, tá? E eu vou fazer aqui um desenho, já estou fazendo aqui, e como é desenho, não importa que a imagem fique invertida. O que acontece? Ó, que é importante. Tem uma parte que é reta e uma parte que é tortinha, assim, tá? Aqui tem a parte reta e a parte tortinha. Elas são contrárias para atuar na permeabilidade. Por que eu estou botando isso aqui? Questão do Enem, né? Lembram? Tinha os desenhinhos, vários desenhos, e tu tinha que identificar qual é, como se as duas camadas estivessem ao contrário. Então, na realidade, a gente diz que é uma camada de lipídio, mas é uma bicamada lipídica, porque eu tenho fosfolipídios numa camada superior e fosfolipídios na camada inferior. Isso aqui é um fosfolipídio inteiro. Então, isso aqui é uma camada de fosfolipídios. Essa aqui é uma segunda camada de fosfolipídios. Tudo bem, pessoal? Eu disse que ia fazer um vai e volta, né? Essas membranas, elas têm o que a gente chama de permeabilidade seletiva. O que é essa permeabilidade seletiva, pessoal? Permeabilidade permite a passagem. Seletiva porque seleciona o que passa. E o que vai passar pela membrana? O que é lipossolúvel passa direto pela camada lipídica. Oxigênio, gás carbônico, éter, clorofórmio. Aliás, éter e clorofórmio foram usados como anestésicos porque passam com grande facilidade. Aquelas vitaminas, pessoal, já vamos lembrar, as vitaminas lipossolúveis. Lembra que eu dei para vocês uma sequência de como decorar? Era KD. Ou tem gente que decora ADEC na sequência das letras, né? ADEC. Só que quando pega a sequência das letras aí, pode esquecer que o B e o C estão fora dessa sequência e botar. Então eu prefiro botar KD, KD as lipossolúveis que tu sabe o que é, né? KD, elas entram com facilidade pela membrana. E ao entrar pela membrana, pessoal, elas estão armazenadas. As que são hidrossolúveis podem se dissolver no sangue e serem eliminadas com mais facilidade, que é o caso da vitamina B e C. Tá? Então, as que boiam. Tranquilo? Ótimo. O que acontece? O que não entrar pela camada lipídica vai ser necessário um carregador que faça atravessar pelas proteínas de canal. Tá? Se por uma questão momentânea, passar somente água, naquele momento nós chamamos a membrana de semipermeável, tá? De semipermeável, naquele momento.
tá? Não existe célula com membrana semipermeável com membrana de permeabilidade seletiva. Toda célula tem permeabilidade seletiva. No instante que está acontecendo um processo, o qual passou só solvente, aí naquele momento a gente diz que é semipermeável. Fechou, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. Então vamos lá aqui, ó. Transporte através da membrana, 2 grandes grupos. Passivo. O que é passivo? Não consome energia, ATP. Vamos lembrar, trifosfato de adenosina. Cada vez que tu quebra o ATP, liberando um fosfato, que é uma reação de alto índice energético, tu libera energia e essa energia é liberada para a gente fazer alguma coisa. Então, a quebra do ATP libera energia. E ela é a favor do gradiente de concentração. Quer dizer isso? A favor da tendência natural, da atração elétrica das coisas, tá? Ou seja, vai de quem tem mais para quem tem menos. Quem tem mais para quem tem menos. Tá? Difusão simples é a passagem de soluto do meio mais concentrado, hipertônico. Hiper é forte, é o grandão, né? Tônica, sílaba tônica, sílaba forte, então hipertônica, o muito forte, o grande forte, tá? O mais concentrado para o menos concentrado, hipotônico. Botei como exemplo oxigênio, podia ser gás carbônico, podia ser clorofórmio, hétero, qualquer substância que atravesse pela membrana. Tá? Tranquilo? Vitamina, qualquer uma. Tá? Mas se vocês notaram, eu botei entre parênteses, depois de soluto, soluto mais solvente. Eu boto isso aí, como vocês lembram, eu falei isso para vocês lá na época, questão da prova da URGS, ano 1993, questão número 3, tá? Que perguntava assim, assinar a alternativa correta. E a alternativa correta, ela é uma questão, que falava na alternativa A, que era a correta, dizia assim, difusão é a passagem de soluto mais solvente do meio mais concentrado para o menos concentrado. E todo mundo marcou como errado porque decora um conceito de difusão, que é a passagem de soluto. Só que esse conceito, pessoal, é a função da difusão. Não um conceito que passe somente soluto. Até porque o soluto precisa de um veículo de transporte, ele não tem perna. Tá? Então, e esse transporte é a água. Tá? Na realidade, esse conceito de passagem de soluto, para que serve? Qual é a função da difusão? É distribuir. Aliás, é o que quer dizer a palavra difusão. A palavra difusão quer dizer espalhar, difundir, né? Tá? Então, essa é a coisa. Se vocês conversarem com pessoas mais antiguinhas, por exemplo, Paulo Silva, né? Gustavão, né? Pessoas mais antigas, muito mais velhos que eu, né? Ali, o que acontece? Eles vão lembrar que antigamente a Rádio Bandeirantes, aqui no Rio Grande do Sul, não se chamava Rádio Bandeirantes. Ela se chamava Rádio Difusora, porque ela difundia as ondas do rádio. Tá? Então, tu tem essa ideia da difusão, de difundir, espalhar as coisas. Então, é para isso que serve. Tá? Então, se tu pegar, assim, por exemplo, uma torta de sorvete com calda de chocolate, botar na tua boca e tu sentir a calda se espalhando, o sorvete, né, ali, quando tu engole, tá? Foi para lá, simplesmente tu vai ter uma situação diferenciada, tá? Quando chegar no intestino, o intestino vai... E só as células do intestino tem torta de sorvete com calda de chocolate. E tem que ir espalhando do dedão do pé até o couro cabeludo, torta de sorvete com calda de chocolate. Mas uma coisa tem que ficar bem claro. Olha aqui, ó. Passa soluto do mais concentrado para o menos concentrado. Na célula não se iguala quantidades, a gente iguala concentrações. Não quantidades, e sim concentrações.
E se eu tiver, então, um balde com 5 litros de água e 5 quilos de açúcar, e um outro balde representando a outra célula, com 1 litro d'água e 1 quilo de açúcar, a concentração é a mesma. Já está em equilíbrio, não passará nada. Certo? Ótimo. Até aí, pessoal, não tem nenhuma dúvida? Tá tudo tranquilo? Posso passar adiante sem problema? Osmose é passagem de solvente do hipo para o hipertônico. Aqui sim, qual é a ideia da osmose, pessoal? A ideia da osmose é diluir. Se tu botou açúcar demais num suco que tu está fazendo, o que tu tem que fazer para não ficar tão doce? Ou acrescentar água para aumentar o volume e diluir a taxa de açúcar, ou botar mais suco, que seria o ideal, né, para não ficar um suco aguado, né? Mais suco para distribuir mais aquela quantidade de açúcar, diluir mais aquela quantidade. Essa é a ideia. Então, no nosso corpo, quando o soluto não passa, a gente manda solvente. Não interessa se é do sangue para a célula, da célula para o sangue, não importa. Tu vai mandar solvente para poder diluir, tá? E exemplos clássicos, tá, pessoal? Exemplo clássico. Quem tem pressão alta não pode comer muito sal. Por quê? Porque quando esse sal vai para o sangue, essa quantidade de sal fica mais concentrado. Então, os teus tecidos perdem água, os teus vasos sanguíneos, para tentar diluir aquele excedente de sal. Então, o volume de sangue aumenta, aumentando a pressão. Certo? Charque, ou se tiver alguém aí que more de origem, né, lá do Nordeste, do Norte do Brasil, né, se tiver alguém aí na sala que seja de lá, carne de sol, né, que é chamado, a ideia é a mesma, tá? É fazer o quê? A salga da carne, tu entope ela de sal, que ela vai começar a perder líquido para diluir aquele sal. Aí tu tira aquele sal molhado, põe sal de novo, e vai de novo, e tu vai indo, até ficar uma carne bem seca e extremamente salgada. Para que isso era feito, pessoal? Para o processo de conservação. Como não tinha como conservar, conservava ela salgada, tá? E aí, o que acontece, pessoal? O que vai acontecer? Nós vamos ter que colocar um sistema diferente, né? Nós vamos ter que colocar água nela para poder dessalgar depois para usar. Mas enquanto ela está salgada, se alguma bactéria entrar em contato com ela, o que vai acontecer? Ela vai estar muito concentrada, a bactéria vai perder água e vai morrer. Então ela conserva por quê? Porque ela vai desidratar, matar as bactérias pelo excesso de sal. Por isso que charque e carne de sol não ficam no balcão dos refrigerados. Ele fica no balcão fora. Por quê? Porque está salgado. Já é bem salgado. Já não vai dar problema. Tá? Essa é a ideia básica. Certo? Fechou até aqui, pessoal? Sem problemas. Osmose e difusão vai acontecer o tempo todo no teu corpo, 24 horas por dia. Tá? 24 horas por dia vai acontecer. Isso. Tá? Vai perder, ganhar, trocar líquido, mandar substância. Por quê? Porque tu tem que tentar chegar ao equilíbrio. Teu corpo está sempre na busca do equilíbrio. Tá? Deixa eu retomar, já que é revisão, vamos revisar também a piadinha do momento, aquela, né? Pessoal, nunca mais digam que vão estudar por osmose, senão o teu livro vai ficar encharcado, porque osmose é a passagem de solvente. Então, tu vai molhar o livro, vai estragar o livro, tá? Tem que estudar por difusão, passar do mais concentrado para o menos concentrado. Tá? Tranquilo? Então, vamos, né, dizer mais aquela besteira
É um absurdo, tá? Bom, o que acontece, pessoal? Tem algumas coisas que tu tem que saber aqui sobre osmose. Só para ter uma ideia. Ó, meio externo em relação ao citoplasma da célula. Meio hipertônico, mais soluto, a célula vai perder a água para o meio extracelular e vai ficar murcha. No meio hipotônico, a célula vai ganhar água e vai ficar inchada. Isotônico, mesma concentração, a célula continua normal. Então, tu nunca tomou um líquido isotônico. Se tu tomar algo isotônico ao teu corpo, não serve para nada. Tu tem que ter tomado um hipotônico para te hidratar ou um hipertônico para tu reabsorver sais minerais. Escolhe. Nunca um isotônico. Por que chamam, então, esses produtos que a gente usa de isotônicos? Porque ele é igual à concentração ideal da célula, mas a tua célula não está na ideal. Por isso que tu usa ele. Tá? Por isso que tu usa ele. Porque a tua célula não está na concentração ideal. Essa é a ideia, tá, pessoal? Isso é importante vocês terem, saber que o funcionamento, porque isso acaba atrapalhando muito, tá? O entendimento da matéria quando a pessoa começa a pensar no isotônico que compra no supermercado ali. Então, atrapalha muito, tá? Outra coisa, pessoal, que é importante, tá? Isso aqui é como é que se diz? Uma figura de uma coisa que foi tirada do espanhol, para ficar hipotônica, isotônica, né? Hipertônica, né? Não hipotônica, tá? Mas só para ter a ideia da figura, o que acontece? Existe aqui a entrada de água na solução hipotônica. A célula pode se romper. Se isso aqui for uma hemácia, e a representação aqui é de uma hemácia, essas coisinhas, desenhos que parecem bala soft, que fica no meio, sempre hemácia, se entrar água demais e a hemácia não tem núcleo, ela explode. Acontece a lise celular. Lise, como vocês sabem, é quebra, destruição. Tá? Na hipertônica, a célula fica enrugada. Aqui nós temos no português um outro termo para isso aqui, para essa célula que fica murcha demais. É crenação. Quando a célula fica muito murcha, a hemácia fica muito murcha, a gente chama de crenação. Na célula vegetal, no hipotônico, ela fica uma célula cheia, túrgida. No isotônico, fica normal, flácida. E aqui, plasmolizada. Aí entra uma coisa, pessoal, que é importante. Célula vegetal e célula animal, eles vão usar bastante em prova o termo plasmólise. Ué, o que é plasmólise? É osmose. Plasmólise é osmose. Pura e simplesmente osmose. Nada além de osmose. Tá? Só que quando eu falo em plasmólise, eu já estou te definindo tudo dessa osmose. Eu estou dizendo que a célula está perdendo água e que, portanto, o meio é mais concentrado. Tá? Então, quando acontecer plasmólise, eu estou botando essa célula num meio mais concentrado, tá? E essa célula vai murchar, tá? Vai murchar. E, ó, a membrana se descola da parede. A membrana em branquinho está presa à parede, nesse tom aqui de... Não sei que cor é essa, tá? Para mim é um verdinho. Agora, qual é o nome desse verdinho? Não tenho a mínima ideia. Não sei o que parece para vocês. Para o meu computador parece um verdinho azulado, assim, tá? É verdinho. E o branquinho que é a membrana. Então, ela descola, ó, a membrana. Quando ficam umas pontinhas assim, eles querem representar o plasmodesmo. Ei, desculpa, pessoal. Ali, ele pode aparecer só uma coisa aqui no meio, tá? Coisa aqui no meio. Direto, tá? E se eu pegar essa célula hiperconcentrada aqui agora e botar num meio menos concentrado, vai acontecer a desplasmólise. A célula vai encher de plasmólise ou
plasmólise. Tanto faz. Qualquer coisa que te dê a ideia de que está desfazendo a plasmólise, está voltando ao normal. Tá? Ela voltou a ser o que era. Ó. Esse desenho é igual a esse. Tudo bem? Tranquilo? Então, quando entra a água, é a desplasmose, ela volta a ficar cheia, normal. Então, se eu te disser assim, uma célula plasmolizada, tu já sabe que eu estou falando que é uma célula murcha. Se eu falar numa célula desplasmolizada, eu estou te dando duas informações. Que ela está cheia e que ela antes estava murcha. Então, eu estou dizendo que a célula que estava murcha encheu e agora está cheia. Se eu falar simplesmente uma célula túrgida, eu só sei que ela está cheia, mas eu não sei o que tinha acontecido com ela antes. Tá? Esse é o detalhe. Fechou, pessoal? Difusão facilitada é o último processo passivo, tá? É o último processo passivo. Nessa difusão facilitada, pessoal, eu estou falando. Ninguém tem pergunta, nada aí, pessoal? Tá tudo tranquilo? Posso continuar na boa? Tudo certo. Então, vamos lá. Essa célula aqui, ó, na difusão facilitada, é a passagem de soluto do mais concentrado para o menos concentrado, com o auxílio de um carregador. Com o auxílio de um carregador, tá? Esse carregador normalmente leva o nome de uma enzima aqui, que é a permease, que é a enzima da permeabilidade. Então, o que vai permitir a permeabilidade entre os indivíduos ali, tá? É o que vai permitir. Então, botei aqui glicose e insulina, a substância que vai entrar e o ativador do carregador. Na realidade, a insulina não é o carregador, é o melhor exemplo aqui, que é o mais conhecido, mas ela não é o carregador propriamente dito, ela é o ativador desse carregador. Então, se eu tiver muito açúcar no meio externo, na presença de insulina, a insulina ativa o carregador e ele vai fazendo com que assim vá passando direto. Tá? Esse açúcar vai entrando dentro da célula. Feito? Sem problemas? Aí fica fácil entender aquela coisa que você sabe que a gordura abdominal, que se tanto fala, que ela pode dar diabetes do tipo 2. Por que ela pode dar diabetes do tipo 2? Se formar uma capa de gordura aqui, a insulina não tem contato com a proteína, então ela não consegue ativar a proteína. E se não ativa a proteína, a glicose não entra. Tá? Esse que é o detalhe. Fechou, pessoal? Sem problemas? Maravilha. Processos ativos são os que gastam energia e têm consumo de ATP. Ou seja, para poder aquela substância entrar na célula, vamos ter que gastar energia. Algum nível de transformação tem que acontecer, tá? Para que passe. Tá difícil hoje, pessoal. Ó, transporte ativo é a passagem de soluto do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, eu vou tirar de quem tem menos para quem tem mais. Tá? De quem tem menos para quem tem mais. Certo? Isso é que é o transporte ativo, ou seja, vai contra o gradiente de concentração. O exemplo mais clássico é a bomba de sódio e potássio. Tá? A quantidade de sódio dentro da célula é menor do que fora da célula. A quantidade de potássio fora é menor do que dentro da célula. Então, o que vai acontecer? Tá? O que vai acontecer é que tu vai gastar energia para expulsar o sódio e absorver o potássio. Tá? Tu vai gastar energia para isso.
Quando tu joga o sódio para fora, porque a célula não tem como controlar o que está aqui. Quando joga o sódio para fora, o potássio vai ser absorvido. Tá? Quando elas usam a mesma proteína de canal aqui, mexendo a proteína, o que faz um sair, faz o outro entrar. Tá? Deixa eu ver se eu botei aqui no outro. Não, deixa eu voltar aqui, depois eu vou na linha. Tá? Então, o que que acontece, pessoal? Como tem mais sódio fora da célula, e o que é natural não dá para impedir, a tendência natural é o sódio entrar na célula. Como tem mais potássio dentro, a tendência natural é o potássio sair. Tá? Então, o que vai acontecer? Começa a entrar sódio e sair a potássio. Vocês notaram que aqui tem 3 bolinhas e aqui 2, porque essa é a proporção, tá? Para cada 3 sódios que entram, saem 2 potássios. Para cada 3 sódios que saem, entram 2 potássios. É 32 a proporção, tá? Sódio 3, potássio 2. Então, o que que vai acontecer? Entra o sódio, sai o potássio. Aí, a célula gasta energia e expulsa o sódio, atuando sobre esse carregador que atrai o potássio. Voltou o que era antes, entra o sódio, sai o potássio. Por isso que é bomba. Esse processo está sempre acontecendo. Tá, pessoal? Sempre ali, ó. Então, assim, ó, é importante notar que a energia necessária à mudança provém da quebra da molécula do ATP, adenosina trifosfato. Então, tu tem que quebrar o ATP para tirar o potássio, tirar o sódio e reabsorver o potássio. Certo? Voltar ao normal. Outro tipo ativo são as endocitoses. Endocitose quer dizer processos de entrada. Tá? Então, fagocitose é o englobamento, pode aparecer em prova para vocês assim, ó, a ingestão, englobamento, a ingestão de partículas sólidas. Tá? Englobamento ou ingestão de partículas sólidas. O que que vai acontecer? Tu vai projetar a membrana, formar um pseudópode, essa membrana vai tocar aquilo, vai envolver aquela partícula, e quando a membrana se fundir aqui, para formar essa bolsinha, com a partícula alimentar dentro, que é chamada de fagossomo, meu Deus, eu devo estar matando vocês de tanto sono, né? Tanto que eu estou bocejando aqui. Tá? O que que vai acontecer aqui, pessoal? Isso aqui vai ter que fazer um processo de digestão de novo. Então, tem que, ó, fagolisossomo, que na realidade é chamado de vacúolo digestivo, que é a fusão deles, dissolve, o lisossomo vai se fundir aqui, liberando as enzimas digestivas, dissolve essa partícula, que pode ser absorvida, atravessa a membrana, e o que não pode vai ser eliminado. Então, depois de ter absorvido tudo que era necessário, forma aqui, então, o chamado vacúolo residual, que libera as estruturas. Esse tipo de transporte aqui não tem célula vegetal, porque não tem como formar o pseudópode, uma vez que tem a parede celular, né? Ok? Pinocitose. É o mesmo, só que com líquido, tá? As substâncias são líquidas. Um lipídio que não atravesse pela membrana, um líquido, uma densidade que não permite ele fluir, então é feito por aqui. Ela engloba, ela vai afundar, ela vai invaginar. Pessoal, não é isso que vai estar errado na hora da prova. Se é invaginação ou evaginação, não é isso que vai estar certo ou errado, tá? Tanto faz ser invaginação quanto evaginação, mas o que importa é que está entrando líquido. Até porque pinos quer dizer beber. Está entrando uma estrutura líquida. Tá? Então, tu tem essa imaginação, vai formar o pinossomo, que destaca da membrana, e depois vai se fundir com o lisossomo, o pinolizossomo, que é
Vacúolo digestivo, dissolve aquilo ali, passa o que interessa pela membrana e o que não interessa vai ser eliminado de novo. Que é o próximo chamado exocitose, processo de liberação, que é a plasmocitose, gestão celular. Por que gestão celular? Porque está eliminando os dejetos. Tá? Tá eliminando os dejetos. Então, a plasmocitose, tu vai pegar aquilo que foi digerido, com aquela bolsinha, vai, funde na membrana e aí abre. Faz o contrário da pino. A pino ia afundando e formava vacúola, aqui toca e abre. Processo completamente contrário. Fechou, pessoal? Tranquilinho? Mesmo? Maravilha. Vamos ter que falar então agora das modificações. Uma coisinha antes de eu falar das modificações. Pessoal, se cair endocitose ou exocitose, vocês querem saber o que que é. O que que é? Fagocitose, pinocitose, plasmocitose, tá? Ou é uma ingestão, uma egestão celular? Mas dificilmente eles vão falar sobre o processo de gasto de energia, porque o processo de gasto de energia fica difícil de explicar e botar na questão, porque é no processo de fusão da membrana. Se cair pela atividade, pelo gasto de energia, vai ser o primeiro, que é o transporte ativo. Certo? Maravilha. Vou tomar uma aguinha aqui. Então, ó, microvilosidades vão fazer a absorção, aumentam a superfície de absorção, tá? Isso aqui é um exemplo de uma célula intestinal, poderia ser uma célula dos túbulos renais, aonde tiver absorção em grande quantidade, tu vai ter essas microvilosidades, que a ideia é aumentar a superfície, porque aqui, ó, eu tenho só essa superfície de absorção. Agora, se eu fizer assim, eu tenho essa superfície, essa e essa. Assim, é isso aqui, ó. Isso aqui absorve. Vou tentar fazer aqui. Aqui e aqui. Agora, se eu fizer assim, eu tenho aqui, aqui e aqui. Foi? Tranquilo? Maravilha. Tá? Então, aumenta a superfície de absorção. Células intestinais em grande quantidade, tá? Por isso, processos de redução do tamanho do intestino para diminuir a absorção, em algumas cirurgias bariátricas, né? Ali, que hoje se mexe mais no estômago, mas também se mexe numa parte do intestino, às vezes nos dois ao mesmo tempo. Depende do caso, né? Tá? Infelizmente, vocês que vão ser médicos, eu não sou, né? Sou de biologia, só um professorzinho de biologia, como as pessoas gostam de dizer, né? O que acontece, pessoal? Muita gente querendo fazer essa cirurgia sem necessidade nenhuma. Nenhuma, tá? E o que acaba acontecendo? Muitas delas depois voltam a engordar. Porque eu digo assim, ó, a gente não tem que operar só o intestino, só o estômago, tem que operar a cabeça também. Ou seja, tu tem que te conseguir alterar a tua forma de pensar para que tu coma de forma correta e não volte a engordar depois. A princípio tu nem consegue comer, mas aos poucos tu vai indo, daqui a pouco tu tá engordando de novo. Então, tem que tomar o cuidado, tá? Obrigado, Dado. Também te amo, tá? Te amo. Então, tu tem ali esse processo aqui que as pessoas então fazem de forma necessária. Tem até um programa na TV, tá? Que aparece, né? Que é... como é que é o nome? Emagreci, e agora?
Não sei se vocês já viram esse. Emagrecer agora. Pessoas que tinham obesidade mórbida, 130, 140, 160 quilos, né? E perdem 100 quilos. Tem pessoas de 200 quilos, perde 100. Quando perde 100 quilos, a tua pele está tão esticada que quando tu emagrece, essa pele cai, parece um babeiro, babado, tá? E aí tem que cortar e tirar essa pele. As pessoas tinham que tirar 10, 15, 20 quilos de pele numa cirurgia, tá? Porque a pele cai toda ali. Pessoas que fazem todo um processo. E aí, pessoal, vocês vão entender assim, tá, mas o que isso tem a ver com o que tu estava falando? Nesse programa, volta e meia aparece o seguinte, que são operações de difícil recuperação, são dolorosas, e muitos deles voltam a comer. Já emagreceram, perderam coisa, começam a tirar aquela pele, e eles começam a ficar com dor, com isso, aquilo, e como não mudou, às vezes, a cabeça, eles ficam com medo de voltar a comer e engordar tudo aquilo que já tinham perdido, porque a comida é a tábua de salvação. Então, é um processo bem complicado, tá? Segundo, pessoal, desmossomos, adesão, tá? Tem placas e filamentos intermediários aqui, tá? Então, tem membranas, tá? Aqui, ó, tem as proteínas da família caderina, tá? As proteínas que vão formando filamentos e vão se ligando aos filamentos intermediários, formando como se fosse uma placa adesiva entre uma célula e outra. As células não se tocam, ó, existe um espaço entre as membranas, tá? Um espaço entre as células. Tá escrito aqui, ó, intercellular space, né? Então, esses são os filamentos de queratina, né? Ficam aqui. Tá? A placa, com as proteínas de ancoragem, que a gente chama de proteínas âncoras, que fazem essa união. E isso vai fazer com que uma célula fique grudada à outra, a adesão. Puxou uma, vai, mas elas não tocam totalmente. Existe um espaço entre elas, o que permite passagem de substâncias entre essas células. Então, uma forma de tu ter união entre as células e, ao mesmo tempo, permitir fluxo de substância entre as células, o que é muito importante, tá? Interdigitações é entre dedos, estão aqui, ó. E esse é um desenho que eu peguei para botar no slide, porque ele mostra o seguinte, ó, microvelocidade, desmossomo, interdigitação, quer dizer que tu pode ter todas elas numa mesma célula, né? A ideia de poder ter tudo numa mesma célula, tá? Interdigitações é entre dedos, as células formam um encaixezinho assim, ó, se comunicam. E com isso, elas conseguem se manter mais unidas e é mais difícil separá-las, tá? Essa é a ideia. Certo, pessoal? Tranquilo? Maravilha. Glicocálix ou glicocálice, tá? Glicocálix ou glicocálice, tanto faz. Cálix, em latim, quer dizer cálice, né? Então, glicocálix ou glicocálice, tá? Embora em latim não tivesse o acento, né? Que glicocálix seria a palavra que veio para o português com acento e aí depois mudaram para cálice, tá? São glicoproteínas e mais glicolipídios que ficam aqui. Funções. Reconhecimento celular, que pode ter o termo de histocompatibilidade, tá? E essa histocompatibilidade está envolvida em duas coisas, união e divisão celular. Quando alguma coisa toca no glicocálix, isso é que vai desencadear, pessoal, a ação da célula de permanecer unida ou não, ou de entrar em divisão ou não, tá? Então, se eu tenho duas células, uma toca na outra, se há compatibilidade entre os glicocálix, elas permanecem unidas. Se não há,
isso vai ativar o sistema imunológico, tá? Se for um pluricelular, né? E vai fazer a rejeição. Tá? Então, a famosa rejeição de órgãos nos transplantes, elas têm a ver com essas proteínas que estão aí, que tocam, não sendo compatíveis, tu cria anticorpos e rejeita o órgão, tem que tirar às pressas. Por isso que o ideal é sempre pegar o mais compatível possível. Por isso que normalmente um parente próximo, tá? Bem próximo. Ok? Tranquilo? Divisão celular. A gente aprende divisão celular de forma matemática para entender melhor. Uma célula forma 2, 2, 4, 8, 16, 32, 34, 28, 56, 22, 24. Né? Mas o que acontece? Quando aquela célula que foi estimulada a dividir, ela começa a dividir porque houve um estímulo qualquer, provavelmente algum hormônio, alguma enzima que desencadeou esse processo. Ela começar a se dividir. Quando o glicocálix dela tocar em todas as células que ela mesma deu origem, por todos os pontos, então todos os pontos, assim, ó, tudo que fui eu que dei origem, essa célula para de se dividir. Ela interpreta tudo como igual, ela para. As outras continuam. Até interpretar como igual também. Caso isso não aconteça, essa célula vai continuar no processo de divisão celular. E isso é o que tu conhece com o nome de câncer. Divisão sucessiva e descontrolada das células, porque não há o reconhecimento celular. Não há parada. Tá? Porque quando reconhece, se produz a enzima, quando dá esse reconhecimento, se produz a enzima que faz parar no período de G1. E a célula vai ficar longo período no G1 sem entrar em divisão. Agora, se não reconhece, essa enzima que para no G1 não é liberada. E aí, período S já faz o processo de divisão celular. Tá? Tranquilo? Superfície para ação enzimática. Por quê? Porque quando tu engloba, vai fazer a fagocitose, tu vai englobar, aquele glicocálix que está por fora vai ficando por dentro. Quando o lisossomo se fundir, largar as enzimas digestivas, as enzimas digestivas vão estar em contato com esse glicocálix, que vai formar como o muco do teu estômago, que é um muco protetor. Tá? Então, ele forma esse muco protetor e aí, então, tu né, tem uma superfície para ação enzimática. Fechou? Adesão. Porque como ele vai permitir a união, vai ter uma gosma ali, um muco formado. Esse muco, esse glicocálix, na realidade, ele é um muco, né? Porque uma glicoproteína vai formar um muco. Forma esse muco ali e vai fazer como se fosse um cimentinho, a união. Tá? Pessoal, eu não botei aqui no slide, mas eu poderia até pôr aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, eu poderia pôr aqui. Então, eu vou baixar um pouquinho mais aqui. Aqui também. Vou botar aqui mais um item, né? Ele ativa o sistema imunológico. No momento que ele enxerga algo que não é compatível, ele vai ativar esse sistema imunológico. Tá? Certo, pessoal? Então, tu tem essa situação aqui alterada já, direto. Citoplasma, pessoal. Citoplasma. Tudo que está entre a membrana e o núcleo. Tudo que está entre a membrana e o núcleo é citoplasma. Tu tem o hialoplasma, que é a parte líquida do citoplasma, que é uma estrutura coloidal, ou seja, uma mistura de substâncias que é homogênea, e, portanto, tem as propriedades de um coloide, um movimento browniano, que tudo lá dentro está mexendo de forma desordenada, não existe uma linha coordenada ali, tudo certinho, movimento certinho, horário, anti-horário, é tudo desordenado. O que para a célula é importante, porque isso cria uma grande superfície, tá?
de troca, todos os pontos da célula são superfícies de troca, sem problema nenhum, tá? E tixotropia é a troca de estado físico, gelatinoso para líquido, líquido para gelatinoso. E a célula pode fazer em porções diferenciadas isso a qualquer momento. Essa troca de estado físico, gelatinoso e líquido. Tá? É importante. O que nós temos dentro desse citoplasma ainda? O citoesqueleto. O citoesqueleto, pessoal, ele é feito de microfilamentos, microtúbulos e filamentos intermediários. O filamento intermediário é a queratina que nós vimos lá no desmossomo. Então, ó, a importância do filamento intermediário, porque eu tenho o desmossoma, eu vou precisar dele no citoplasma, que vai estar em contato com a membrana, mas o filamento intermediário está no citoplasma. Microtúbulos, que são feitos de tubulina, é o que vai dar origem ao centríolo e ao fuso mitótico. E microfilamentos de actina e miosina tem a ver com a contração e a distensão da célula, então o movimento interno da célula está ligado a esse sistema todo aqui. Então é muito importante essas estruturas, tá? Muito importante mesmo. Certo? Tranquilinho? Maravilha. Organelas celulares, o pessoal poderia ter chamado aqui de citoplasma figurado, porque ele é feito pelas organelas, mas o que importa é o nome das organelas mesmo. Então vamos uma por uma. Ribossomos, feitos de RNA, RNA ribossômico, eles têm duas subunidades responsáveis pela síntese de proteínas. Então, o ribossomo, como vocês lembram, ele tem um formato mais ou menos assim, ó. Uma subunidade menor e uma maior, o que diferencia o grau de sedimentação da molécula de RNA que vai fazer essa composição, tá? Ele fica preso ao retículo, tá? Formando retículo endoplasmático granular, ele pode estar livre, um aqui, um lá, tá? Ou ele pode estar preso a uma fita de RNA mensageiro, e aí, nesse caso, como são vários ribossomos presos à mesma fita, a gente chama de polissomo. O que tu tem que saber? Que é o seguinte, as proteínas que vão ser feitas para uso específico da célula são feitas pelos polissomos. E as proteínas que vão ser exportadas pelo retículo plasmático rugoso. Então, o que vai ser exportado é pelo rugoso, o que vai ser de uso da célula pelo polissomo que fica ali no citoplasma. Foi? Tranquilinho? Mesmo? Retículo endoplasmático tem esse nome por quê? Retículo em forma de rede. E endoplasmático é a rede dentro do citoplasma. Então a membrana ela vai invaginando aqui, invaginando ali, e conforme ela vai invaginando, elas vão se unindo e vai formando um encanamento dentro da célula. E esse encanamento dentro da célula, vai dar esse aspecto de rede, é o retículo endoplasmático. Ele é dividido em dois, liso e rugoso, ou agranular e granular. O nome mais antigo de todos era agranular e granular. Depois eles mudaram para liso e rugoso. Tá? Hoje em dia estão querendo botar de novo agranular e granular. Por quê? Porque algumas coisas acontecem com a evolução da linguagem humana, né? Algumas palavras passam a ser usadas com uma função mais do que outra. Então, quando eles botaram o termo rugoso, o rugoso na época era muito usado na ideia de ser áspero. Uma coisa áspera era uma coisa rugosa. Então, como fica um monte de ribossomos grudadinhos ali, né? Seria uma coisa áspera, rugosa, tá cheio de bolinhas, né? Como o ribossomo parece uma bolinha, um grânulo, então também fecha o nome. Aliás, até fecha mais o grânulo do que algo áspero, né? Porque as bolinhas que estão presas ali. E eles também chamaram de ergastoplasma. Esse é o termo menos usado de todos, tá, pessoal? Menos usado de todos. Fica aí mais como uma sugestão para nome de filho, né? Ergastoplasma, que aí fica
tranquilo. Tá? Certo, pessoal? Então, maravilha. O que nós temos aqui? Então, o retículo plasmático agranular ou liso é que não tem essas bolinhas, não tem o ribossomo. Ele é responsável pelo armazenamento. Como assim armazenamento? O armazenamento eu coloco ali e não está misturado. Tem uma coisa bem fácil de entender, que tu pode usar saquinho de chá, ou vocês conhecem uma coisinha que é umas bolinhas, que tu põe as ervas para tu fazer chá, que tu usa ali? Vocês já viram isso? Me deem um minutinho só, tá? Um minutinho só, eu já volto. Não vou fugir, tá? Só um minutinho que eu já volto aqui. Só um pouquinho. Voltei. Voltei. Ó, como vocês podem ver, minha mulher nunca usou, porque eu comprei, ela nunca usou. Ó, isso é uma cestinha ali, ó, que tu coloca as ervas para fazer o chá. Então, tu coloca as ervinhas aqui, coloca todos os grãozinhos que for e coloca no chá e vai indo. O que acontece aqui? Isso tem os seus porinhos, a água vai passando e vai tomando aquele gosto da coisa. Vai acontecendo o quê? A difusão das substâncias. Então, o armazenamento aqui é assim, joga tudo para dentro do retículo. Conforme vai consumindo por difusão, vai passando para lá, mas não fica flutuando e participando da concentração daquele citoplasma, porque está armazenado na membrana, está separado no potinho ali, não tá? Aquele monte de ervinha espalhada ali, tá? Então essa é a ideia. Transporte, pessoal, dentro da célula. Transporte dentro da célula. Ou seja, eu quero que vá daqui para lá. Como está tudo em movimento contínuo e desordenado, vai chegar lá, mas um dia, sabe Deus quando. Agora, se eu passar para dentro do retículo, a atração elétrica, da onde ele precisa mais, vai fazer com que aquela substância migre por atração elétrica e vai direto para o ponto que precisa. Então, o transporte dentro da célula vai fazer essa situação, tá? Síntese de lipídios. É dentro do retículo liso que nós vamos produzir colesterol, tá? Os esteroides, todos os lipídios, fosfolipídios, todos os lipídios que a gente precisa para o funcionamento do nosso corpo, e lipídio é extremamente necessário, todos eles vão ser produzidos dentro do retículo endoplasmático liso. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que aquelas células que têm que fazer uma produção de um determinado lipídio, ela tem que ter esse retículo endoplasmático liso bem desenvolvido. Por exemplo, o fígado tem células com retículo endoplasmático liso bem desenvolvido porque ele faz a síntese do colesterol. É importante ali, tá? Então é muito importante. As células dos testículos e dos ovários têm um retículo endoplasmático liso bem desenvolvido porque produzem hormônios e esteroides. Esteroides são lipídios, tá? As células das glândulas serígenas do ouvido têm síntese retículo plasmático liso em grande quantidade nas células que faz a cera, que é um lipídio.
Então, tudo tem que ter, tá? Metabolismo de toxinas. Tudo que é tóxico para a célula é jogado lá para dentro e lá dentro é metabolizado. Então, de novo, entra o fígado aqui de novo, que é o fígado que metaboliza as toxinas. Você tem um retículo plasmático liso, muito importante. Ninguém fez a pergunta, então eu vou fazer. Por que que o fígado tem que produzir grandes quantidades de colesterol? Se é o testículo e o ovário que produzem os hormônios esteroides, que são a base de colesterol. Por que que o fígado tem que produzir o colesterol em grande quantidade? Vamos ver a resposta aqui. Boa pergunta. Tá bom, tá bom. Tá, vou chamar o 911 para vocês. Né? Porque foi uma coisa bem simples. Ele faz a bile é armazenada na forma de sais biliares pela vesícula biliar. E os sais biliares precisam de colesterol para serem formados. Então, ele tem que produzir colesterol em grande quantidade porque ele tem que formar os sais biliares. Tá? Então, já é um ponto importante. Aqui tem um detalhe. Eu lembro de ter falado isso para vocês, mas faz muito tempo, foi no início do ano, talvez alguns não lembrem. Formam os peroxissomos. Pessoal, tem livro de biologia que traz que o peroxissomo é formado pelo complexo de Golgi. E tem livro que traz que é pelo retículo liso. Tá? As duas fazem sentido, porque o peroxissomo faz o metabolismo de toxinas, que é a função do liso. Mas o peroxissomo tem a mesma estrutura do lisossomo, que é feito pelo Golgi. Então, as duas fazem sentido. Por que que eu botei aqui? Porque a URGS, quando cobrou a origem do peroxissomo, colocou no retículo plasmático isso. Então, pessoal, eu não estou botando aqui por uma convicção, ou porque leu, porque eu trabalho XYZ, que foi premiado por não sei o quê. Não, eu estou botando porque existe uma coisa que é o foco. E nós temos que focar no que a URGS vai te pedir. E se a URGS pede que o peroxissomo é formado no liso, nós temos que marcar no liso. Não interessa se é ou não é. Tá? Esse detalhe. E é ele que dá origem ao complexo de Golgi. Tá? Essas seriam as funções do retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático granular, rugoso ou ergastoplasma. Ele faz a síntese de proteínas para exportação, tudo que vai ser lá para fora, tá? Então, por exemplo, células do nosso sistema digestório, células glandulares do nosso sistema digestório, que liberam enzima, toda enzima é uma proteína. Como é uma enzima de exportação que eu vou liberar para uma cavidade, tem grande quantidade de retículo plasmático rugoso, né? Sendo ali. E grande quantidade de Golgi também, mas tem que ter rugoso também em grande quantidade. Tá? E é ele que dá origem à carioteca. Aí já vai um outro detalhe importante. Se é ele que forma a carioteca, isso te explica várias coisas. Entre elas, que na carioteca também haverá ribossomos aderidos a ela, porque é o rugoso que forma ela. Foi, pessoal. Problemas? Dúvidas? Não? Posso passar adiante? Complexo de Golgi. Ele tem essa estrutura. A face cis é por onde entram as substâncias, a face trans por onde sai. Então, entra pelo cis e sai pelo trans. Então, essa cis vai estar virada de encontro ao retículo endoplasmático rugoso e a trans para o outro lado, para o lado externo da célula. O complexo golgiense, pessoal, já teve vários nomes.
complexo de Golgi, aparelho de Golgi, substância de Golgi, ou agora complexo Golgiense, que só deram esse nome para tirar todos os outros e parar de escrever ele com letra maiúscula, porque não é mais nome de ninguém, né? O Golgiense. Tá? Na realidade, complexo de Golgi em função do Golgi, que é o cara que pesquisou isso. Tá? Ele é feito por sacos achatados, chamados de cisternas, vesículas achatadas ou vesículas cisternas. O termo vesícula, normalmente, ele configura algo esférico. A gente tem que dizer vesícula achatada, porque não é o normal. Ou cisterna, que Golgi, quando viu isso, deu o nome de cisterna, porque parecia uma zona de armazenamento. Como as cisternas de água armazenam, tá? Então, esse é o Golgi. O que ele vai formar esse Golgi? Bom, primeiro, é ele que dá origem ao acrossomo. Acrossomo é aquela ponteira do espermatozoide. Para lembrar vocês, acros é extremidade, somo é corpo. Acrossomo é o corpo da extremidade. Certo? Tudo bem? Maravilha. O que vai acontecer aqui de importante, tá, pessoal? Na realidade, quando a célula chamada espermátide vai se transformar em espermatozoide, todos os complexos de Golgi começam a se fundir, formando uma estrutura única, que vai virar como se fosse uma ponteira. E nessa estrutura única, que é o acrossomo, nós vamos aglomerar uma proteína, que é uma enzima, chamada hialuronidase, e essa hialuronidase é que vai facilitar o processo de fecundação. Porque ao redor do óvulo das células, no glicocálix das células, é comum a formação do chamado ácido hialurônico. Então, a hialuronidase é o que reage com o ácido hialurônico para que ele não mate o espermatozoide. O espermatozoide possa entrar sem problemas, tá? Vamos dar uma retomada numa coisa, já que a gente está fazendo uma revisão, uma retomada que é o seguinte. Espécie humana, sempre um espermatozoide para cada óvulo. Um espermatozoide, um óvulo. Fecunda, um zigoto. Gêmeos univitelinos, um espermatozoide, um óvulo, um zigoto, se duplica e aí vão formar dois indivíduos geneticamente idênticos. Gêmeos bivitelinos, dizigóticos ou fraternos. Dizigóticos, dois zigotos. Então, dois óvulos, dois espermatozoides, um para cada óvulo. E aí? É no glicocálix, tu encontra ele ali. O glicocálix ele é feito de glicoproteína, que aí vai ser o ácido hialurônico, tá? E glicolipídios, mas uma glicoproteína não vai produzir outra, né? A estrutura é produzida fora. É exportada e forma ali, não é ele que faz a produção propriamente dita. Tá? Então tá bom. Tranquilo. Ó, o complexo de... Quanto aos gêmeos, não ficou nenhuma dúvida, né, pessoal? Isso é claro para vocês, né? Não tem grandes problemas. Quanto aqui, ó, forma o lisossomo. Professor, Pode falar, querido. os gêmeos univitelinos vão ser sempre do mesmo sexo, então? Sempre. Ah, tá. Entendi. Tá? Sempre eles vão ser geneticamente iguais. Tem uma exceção só para isso, mas duvido que isso apareça em prova, mas não é em relação ao sexo. O sexo é o mesmo, porque o cromossomo sexual tem que ser o mesmo. Tá? A única coisa que tem é que, às vezes, existe uma coisa que se chama síndrome de Down, por exemplo, por mosaicismo, que aí o indivíduo mescla células normais e células alteradas, que o problema poderá ser na mitose, na formação. Então, o indivíduo vai ter um genótipo, pode ter um genótipo diferente em algumas células e nas outras não. Essa seria a única exceção, né, do ser absolutamente igual geneticamente falando. Tá? Inclusive, com gêmeos univitelinos,
eu sempre faço uma brincadeira cretina, mas eu faço, né? Em sala de aula, que é o seguinte, que se uma menina engravidar de um gêmeo univitelino, ela pode usar o DNA do irmão dele para fazer o teste de paternidade. E vai dar certo. Tá? E a brincadeira cretina que eu faço, eu digo assim, ó, sempre acusa o irmão que ganha mais, porque aí a pensão vai ser maior. Tá? Que vai dar certo. Entendi isso. Tá? Obrigadão. Tranquilo. Tá? Então, é sempre igual, certo? Agora, bivitelino, qualquer combinação pode existir. Tá? Pode ter gêmeo bivitelino até de pai diferente. A mãe é a mesma, cara, senão não é gêmeo, né? Tá? Mas eles De não pai... são mais comuns, né, senhor? Parece que o univitalino é mais comum, não sei, eu vejo mais ele, né? Não, cara, eu acho que é tanto quanto. Tanto quanto. Tá? A diferença é que os bivitelinos depende de uma ovulação dupla. E os univitelinos só de uma situação genética. Tanto do pai quanto da mãe, né? Introduzir aquele hormônio e a estrutura se duplica. Sim. Né? E o univitelino é uma duplicação, mas existem vários momentos dessa duplicação que são possíveis. E o bivitelino não, tem que ter 2 óvulos. Né? É relativamente comum os dois. É que eu acho que tem uma coisa. Aí, Dado, eu vou dizer uma coisa. É que o gêmeo univitelino, ele chama mais atenção, porque tu vê 2 pessoas iguais, né? Eu acho que é isso que chama mais, né? É, Desperta mais. claro, chama mais atenção, porque É, são extremamente parecidos. Tem gente que tu nem sabe que é que é gêmeo gêmeo. igual. É, Ah, tem um irmão que tu nem fica sabendo, porque um é loiro, o outro é moreno, um é um guri, uma diferente. guria, tu nem fica sabendo. Ah, são irmãos, não é nada? Sim, faz Então, sentido. esse é o detalhe. Boa tese. Tá? Até tese, né? Porque, né? Teria que ter algum dado estatístico para poder falar sobre isso, né? Tá? Pessoal, síntese de polissacarídeos, ó, e aí envolve aquilo que a Tainá tinha falado lá do ácido hialurônico, né? Os polissacarídeos que formam os mucos são formados dentro do Golgi. E aí são secretados e ficam ali fora formando o glicocálix, né? Então, tu tem a síntese de polissacarídeos. Então, amido, mucos que são formados, né? Glicoproteínas vão ser formadas aqui, tá? Porque tem polissacarídeos normalmente. Então, todas as estruturas são formadas pelo Golgi. Celulose, glicogênio, quitina, tudo por aqui. Então, tudo isso tem que ter Golgi em grande quantidade para poder formar. A secreção celular, quem exporta efetivamente as coisas pela face trans é o complexo de Golgi. É ele que vai exportar as substâncias, tá? Ele vai exportar as substâncias. Tranquilo? E armazenamento também, pessoal. Como ele vai exportar, para ele poder exportar, ele primeiro ou produz ou armazena. Como as proteínas de exportação são feitas pelo retículo plasmático rugoso, ele tem que armazenar essa do rugoso para depois exportar, né? Fazer a secreção. Então, esse armazenamento vai ser mais comum. Então, todas as células glandulares, que são as que exportam substâncias, têm que ser ricas em complexo de Golgi. Porque tem que armazenar para exportar, elas têm que ser ricas. Tá? Pessoal, é comum aparecer assim armazenamento de proteínas. Não é só proteína. Mas principalmente porque glândulas do nosso sistema hormonal e do nosso sistema digestório, normalmente o que liberam é proteína. Os hormônios, 90% dos hormônios são proteínas ou derivados de proteínas, né? E sistema digestório é enzima e toda enzima é uma proteína.
Mas se for uma glândula do ouvido, por exemplo, glândula serígena está liberando lipídio. Glândula sebácea está liberando lipídio. Glândulas como testículo e ovário estão liberando lipídios, né? Então, depende, tá? De qual é a glândula. Mas com mais frequência proteína do que as outras coisas. Mas isso só normalmente, comumente, né? Geralmente, usa o termo que tu quiser. Certo, pessoal? Tranquilo? Temos só mais 2 minutinhos de aula aqui. Eu vou precisar de mais do que 2 minutinhos para explicar o lisossomo. E vocês já devem estar meio cansados de tanta coisa que eu falei hoje, né? Porque eu já falei de toda a membrana, transporte, modificações e comecei com as organelas. Então, na próxima aula, eu vou começar daqui do lisossomo para a gente revisar esse conteúdo de citologia e vamos até o fim das organelas celulares. Dando tempo, já começa a revisão de núcleo para nós. Tá, pessoal? Tudo bem? Então tá bom. Tchau. Bom fim de semana. Tudo de bom para vocês. E se puderem, fiquem em casa. Tchau, pessoal. Até. Tem no chat aqui. É tudo tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau para todos vocês também. Bom fim de semana.